Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus. Olá, meus amigos, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos tratarmos da causa do Santo Evangelho. Hoje nós temos um convidado muito especial. Fiz um convite ao Dr. Joanilton Oliveira, secretário administrativo do TRE, e ele nos atendeu com muito carinho. Doutor, para mim é um prazer muito grande, porque muitas pessoas acham que evangelho é coisa de gente à toa, mas não é não. O evangelho é coisa de quem quer ir para o céu. Porque o senhor tem posição social, um homem de muito conhecimento. Mas precisava uma coisa e essa coisa arrumou, foi aceitando a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Isto para mim é muito importante para Deus. Eu lhe agradeço por aceitar o nosso convite. Amém. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23, que nele está escrito: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus do juízo de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O crente que ora tem muito poder, pois Cristo orou para poder vencer. As orações de um crente fiel faz o nosso Deus se mover lá no céu. Amém? Amém. Doutor Joanilton, eu gostaria que o senhor nos desse uma trilha da sua viagem a Israel. Como o senhor tomou a iniciativa de ir à terra da Palestina, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo trilhou aquela terra. E Deus lhe deu a oportunidade de ir lá e conhecer pessoalmente. Verdade. Isto é muito importante para nós e para Deus. Conte para nós um pouco dessa história, como ela aconteceu. Amém. Pastor Bandeira, antes de mais nada, agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui no canal Mesa Redonda Entre Amigos e dizer da minha satisfação de estar ao seu lado, uma pessoa por quem eu tenho um grande respeito, uma pessoa que todos nós consideramos um baluarte da Igreja Comadé. E também parabenizá-lo pela iniciativa desse canal, que certamente é um canal de vanguarda, que vai poder levar o Evangelho do Senhor aos mais distantes locais, e por meio desse, que a graça do Senhor também alcance a várias outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas passarão a seguir esse canal, porque vão conhecer a sinceridade do seu trabalho. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade, conversando com a minha esposa, a gente, graças a Deus, tivemos há algum tempo a oportunidade de, no mês de aniversário do nosso casamento, no mês de janeiro, a gente programar uma viagem para fora do país. E para Israel era um desejo, era um sonho, mas era um sonho que nos parecia muito distante, porque quando nós fomos ver preços de participação em caravanas, eram valores muito altos. Depois nós resolvemos desviar desse caminho e fazer essa viagem por nossa conta, somente nós dois, sem guia, sem caravana e com a iluminação de Deus para os nossos passos. E assim nós seguimos para aquela cidade. Nós fomos a Jerusalém, que foi o nosso destino principal, né? Nós conhecemos algumas cidades por perto, mas Jerusalém era o nosso destino principal. Diga para nós qual foi a coisa, os pontos mais
importante que o senhor viu em Jerusalém, em toda essa viagem? Amém. Jerusalém, para a gente compreender, e aí aqui eu estou falando agora da parte histórica, que a gente chama lá de Jerusalém Antiga ou a Jerusalém Velha, é uma região, de certo modo, pequena. E ela é dividida em 4 bairros. São bairros que são administrados, cuidados por povos distintos, né? Então lá nós temos um bairro dos armênios, um bairro dos judeus, um bairro dos cristãos e um bairro dos muçulmanos. E dentro dessa região antiga é que ficam os principais pontos de visitação turística. É preciso dizer que Jerusalém, que hoje nós tivemos a oportunidade de visitar, ela é, na verdade, uma cidade construída sobre ruínas, em razão das diversas destruições e reconstruções da própria Jerusalém. E no primeiro dia, no nosso primeiro passeio, nós tínhamos elencado alguns locais para visitar, nós não tínhamos tanto tempo, né? Eram 4 dias apenas lá. E o nosso primeiro ponto de parada foi no Muro das Lamentações, que é um local muito visitado e é um local considerado sagrado, tanto dentro do judaísmo e também é um local marcante para o cristianismo. Então esse foi o nosso primeiro local de parada, né? E lá nós tivemos a oportunidade de observar como as pessoas se comportavam. Os judeus, eles têm ali aquele local de uma forma, como disse, muito sagrado, e eles fazem alguns atos repetitivos, né? Eles vão até o muro, diante do muro começam a orar e fazem orações repetitivas e também fazem o depósito nas frestas das ruínas do muro de pedidos que eles querem, de uma graça que ele quer ver alcançada. Ele ora a Deus, mas simbolicamente registra aquele pedido lá nas frestas do muro. E aí, quando eu comentei com o meu pastor, o pastor Milton, de que nós iríamos para Jerusalém, ele falou: irmão Jonilton, então eu vou pedir que você deposite um pedido nosso em favor do nosso ministério. E eu fiz isso com muita alegria. E naquela manhã, nós fomos até ali e eu também me dediquei um tempo para uma oração a Deus. É claro que nós sabemos que nós não precisamos ter apego a nada material para termos comunhão, para falar diretamente com o nosso Deus, mas ali é um ponto simbólico. E é interessante também, pastor Floriano, que lá, nesse espaço em que as pessoas podem orar a Deus, há uma separação. Onde os homens estão, as mulheres não acessam. Há um cerco divisório e, de outro lado, as mulheres sozinhas também vão até o muro e oram e fazem suas orações. É um ponto muito bonito, muito interessante. Vale muito a pena conhecer esse local. Eu acompanhando as cenas pelas redes sociais, quando o senhor chegou ali no túmulo, que me deu uma emoção, olhar na brecha aquela sepultura aberta, né? O túmulo está aberto. Perfeito, e o senhor está ali olhando aquilo ali, para mim foi um negócio muito que mexeu comigo, assim, você saber que naquele local ali foi depositado o Senhor da vida. É verdade. E aí o senhor toca num ponto que eu acho interessante, que eu realmente achei também muito interessante. Para nós, tanto para mim como para a Charlana, minha esposa, foi o local mais emocionante, vamos dizer, da viagem, e o momento que a gente sentiu mais a presença, a Shekinah de Deus durante essa viagem. Saindo do Muro das Lamentações, nós fomos fazer o caminho da chamada Via Dolorosa, né, a Via Cruz, né, por onde Jesus teria trilhado até a sua crucificação para seguimos esses passos. Esse caminho, essa Via Dolorosa ou a Via Cruz, ela tem pontos de paradas marcados, né, para que você possa identificar por onde Jesus passou. São 14 pontos de parada ao longo do percurso, não é um percurso longo, talvez 800 metros, não mais que isso, que sai de aproximadamente de um local próximo
ao tanque de Betesda, que depois a gente pode falar sobre ele, até a igreja do Santo Sepulcro. Depois a gente vai voltar para esse ponto do Gólgota, como o senhor já abordou, para a gente entender algo. Dentro de Jerusalém há uma discussão sobre o ponto em que Jesus foi efetivamente sepultado. Qual o local? Esse do final da Via Dolorosa é um ponto. Esse ponto de visitação, ao final, na igreja do Santo Sepulcro, teria sido ali o local que ele teria sido crucificado e depois sepultado, próximo dali. Mas, particularmente, pelo que nós visitamos, pelo que nós estudamos para fazermos essa viagem, pelo que nós vimos no local, nós queremos que foi no outro local que eu quero comentar ao final. Mas saindo da Via Cruz, ali, dessa Via Cruz, nós fomos conhecer o Monte das Oliveiras, outro ponto muito marcante. Jerusalém Velha ela é cercada por muralhas, né? E o Monte das Oliveiras ele está para além dessas muralhas. Está fora das muralhas? Fora das muralhas. Então, para nós irmos até ele, nós temos que sair por um dos portões. São vários portões. E aí saímos por um deles e fomos até ao Monte das Oliveiras. Também um local muito especial. Quando a gente olha para a Jerusalém antiga de hoje, que se diz, né, que se sabe que é uma cidade construída sobre ruínas dela mesma, a gente pode pensar, não, Jesus não teria passado naquele ponto, pelo menos não naquela altura, né, porque são escombros ali que foram construídos. Mas quando nós chegamos no Monte das Oliveiras, aí não se tem dúvida, o monte não foi alterado, a não ser um pouco na sua paisagem, mas lá, por óbvio, repleto de oliveiras, e nós nos dirigimos até o Jardim do Getsêmani, também um local muito marcante, muito interessante, e que nas paradas a gente dedicava um tempo para orar ao nosso Deus ali também, sabendo que por ali certamente Jesus passou. E para a gente era muito gratificante, muito emocionante podermos fazer esse trajeto, sabendo que há mais de 2000 anos Cristo andou por ali. Então, nos emocionava bastante esse ponto também. Mas, como disse, ficava fora dos arredores lá também. Creio que no segundo ou no terceiro dia, nós fomos então a esse ponto que nós cremos que de fato foi o local onde Jesus foi sepultado, porque de lá há registros históricos de um local denominado Caveira. Há numa pedra há uma feição cravada semelhante a uma caveira, por isso eles chamam esse ponto de Gólgota, né, chamado Caveira. Caveira. Exato. E nesse ponto ali aconteceu algo assim incrível, porque há uma associação evangélica que cuida do local sem nenhum fim lucrativo, nada é cobrado para se ingressar até lá, mas eles têm todo um cuidado para nos receber. Naquele local, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de fazer a nossa ceia. Eles oferecem, nos concedem essa oportunidade. E não só nós, várias pessoas, vários grupos do mundo inteiro, nós vimos chineses, ingleses, vimos pessoas de vários locais, grupos brasileiros também lá, fazendo a ceia e reunidos ao redor de uma mesa, cantando, orando, e é um momento muito bonito. E antes de nós fazermos a nossa ceia, nós fomos visitar, ao lado desse ponto, mas nesse mesmo local, nós fomos visitar o sepulcro, que nós cremos que ali foi sim depositado o corpo de Cristo. Eu também tenho a minha desconfiança naquele local. E ele se assemelha muito com o relato bíblico. Nós tivemos a oportunidade de entrar, não é permitido fazer foto no local, é uma área muito pequena lá, né, uma cobertura, e uma abertura que era fechada tão somente por uma pedra. E nós fomos até esse local e adentramos, oramos ali dentro em sinal de reverência, né, pelo que ele representa ali, né, mas obviamente sempre pensando em Deus, sempre pensando em Cristo, no sacrifício dele. E ao sair dali nós fomos fazer a nossa Santa Ceia. Pedimos
para a administração do local, para que fizéssemos, e eles providenciaram para a gente 2 cálices e providenciaram também um pão, os pães asmos. E nós tivemos a oportunidade de ler a palavra do Senhor, entoar alguns hinos e depois partilhar o pão. Foi um momento maravilhoso, muito maravilhoso, nos marcou muito. E nós tivemos a oportunidade de orar pelo nosso ministério, orar pelos demais irmãos, orar pelo nosso país, sempre pensando naquela oportunidade ali de estender as nossas orações a todos, porque todos necessitamos de oração. Amém. Foi um local maravilhoso, muito marcante para nós. Isto é um negócio muito importante. Eu agradeço a Deus pela sua entrevista e tenho certeza que isto vai nos gerar vida eterna para muitas pessoas que ouvem e que vão ver a maneira em que o Senhor se colocou, a maneira que o Senhor foi, viu, está de acordo as coisas, de acordo com o nosso relato bíblico. Amém. E Deus é fiel nesse negócio. É verdade, pastor. Deus é fiel nesse negócio. Eu queria dizer para os meus parentes, Dr. Joel Bandeira, olha, Dr. Joel, esse daí, crente. Amém. Pela graça de Dr. Deus. Jonas Bandeira, olha ele aí, ó, crente em Jesus Cristo. Dr. Juraci Bandeira, olhe para ele, crente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Dr. Manuel Bandeira, Dr. Manuel pai, Dr. Manuel filho, vejam ele, crente. Dr. Moisés, crente. Então, meus parentes, amigos da minha alma, o Evangelho, ele penetra em todas as classes. É verdade. Basta que a gente abra o coração para aceitar as santas verdades do Evangelho. E se o senhor me permite, o senhor fez a abertura da nossa conversa, indicando que, de fato, é o meu trabalho, eu trabalho na Justiça Eleitoral, e hoje respondo pela Secretaria de Administração, mas, para mim, o que realmente conta é o fato de eu poder ser chamado de filho de Deus. Isso, para mim, é mais importante. O demais é um título de um trabalho secular que nós, obviamente, precisamos ter aqui nessa terra, mas ser chamado filho de Deus é mais importante que tudo isso, não tenha dúvida. Veio para o que era seu. E os seus não lhe receberam. O Senhor foi lá, para onde ele veio, para aquele povo. E fomos ao Rio Jordão, por exemplo, tivemos no Rio Eles Jordão. não receberam, mas a tantos quanto, a você, a mim, ao Steve, e tantos quanto receberam, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É verdade. A saber, nós que cremos no seu nome. Amém. Queridos irmãos e amigos, não há um privilégio maior do que esse. Eu quero mandar uma mensagem para os brasileiros. A coronavírus está aí assombrando o mundo. Ela não assombra ninguém. Porque se ela vier para mim, eu vou para ela e digo para ela que Jesus Cristo é o autor da vida. E se ela cair na besteira de entrar na minha vida, ela não passa comigo do céu. Lá eu entro e ela fica. É verdade. Porque lá o meu Senhor está lá para me receber. Mas enquanto não, nós vamos empurrar ela do Brasil para fora, que aqui Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém. O Brasil é um braço de Israel. No tempo da perseguição europeia, que os judeus eram perseguidos por todos os lados, era o tempo da colonização brasileira e muitos fugiram para cá e aqui viveram com o nome das árvores de Israel. Tem muitos judeus no meio de nós. Israel plantou uma semente no nosso meio. Deus ama Israel. Eu fico triste, finalizando, é quando a pessoa diz que é cristão e não gosta de Israel, porque Israel está dentro da minha alma. Verdade. O endurecimento de Israel foi a nossa sorte. E nós que era jambuzeiro, que fomos introduzidos na oliveira, nos produzimos fruto. E imagine com a conclusão, com a plenitude do gentio, fechou, completou a plenitude do gentio. O que será Israel? Diz a Bíblia que todo Israel será salvo. Viu? Israel
é a menina dos olhos de Deus. Eu quero lhe agradecer da minha alma de você ter lembrado de mim lá em Israel e me trouxe o castiçal. Amém, pastor. E ficará gravado no Mesa Redonda para sempre. Olha, foi ele que me deu aquele castiçalzinho bonito que você vê lá no Mesa Redonda. Amém. Muito obrigado. Abraço para a Charlana. Deus abençoe ela. E abençoe o Senhor que possa voltar em Israel outras vezes. Amém. Nós desejamos. Vá, porque quem anda com Deus não tem de que temer. Você é um homem abençoado. Gostei da história e creio verdadeiramente que Deus está nesse negócio. Amém. Deus abençoe o Senhor grandemente. Grandemente. Amém. E o Mesa Redonda, meu filho, tem as portas abertas para você. Eu ando muito alegre com o Mesa Redonda, porque vai estar chegando além do que eu pensava. Graças a Deus. Além do que eu pensava. Eu pensei que eu ia alcançar 500 pessoas, em 60 dias eu alcancei 3.000. Glória a Deus. E era um trabalho estranho. E vai chegar dias em que Deus levantará muitas pessoas. E eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso muito de um homem sério. Eu preciso muito de um homem sério. Sim, senhor. Só a coisa que eu me admiro na vida de um homem é seriedade. Se ele tiver aquilo ali para mim, ele tem tudo. Seriedade. Um homem sério, ele comove o braço de Deus. Você vê o irmão Edivaldo, finalizando. O irmão Edivaldo, meu amigo, vocês sabem como eu ganhei ele? Convidei ele para a formação da Lucina, quando nós ia sair numa chuva grande lá, eu só vi meter a mão nela e empurrei ela para trás. Quando ele voltou, caçou a chuva, ele ficou espantado. E, rapaz, tem 2 convidados que não podem sair molhados daqui, é o senhor e o anjo do senhor, que se prometeu que nunca se aparta de mim. Como é que vocês vão molhados me acompanhar? Ele ficou impressionado com aquele negócio. Como aquilo foi tão rápido, sabe? Não é mistério, não é isso nem aquilo. Pastor, o que é isso? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Deus abençoe todos os meus irmãos e amigos no Brasil. E os irmãos do Esperantinópolis, lá no Maranhão. Hoje o tempo foi resumido, mas vocês estão todos no meu coração. Um grande abraço para todos, no nome do Rei. Amém? Amém. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar.